Nesse vídeo você vai aprender como memorizar e aprender mais os conteúdos que você estuda, e a gente vai fazer isso por intermédio de uma ferramenta que eu criei chamada Revisão 3D. E se você já me segue aqui, sabe que tudo que eu faço é baseado em evidência científica. Esse é um modelo que eu criei com base na vasta literatura em relação à aprendizagem. Então, fixe o conhecimento, aprendendo a aprender, a neurociência da educação, como o cérebro aprende, aprendendo a inteligência do professor Pia e inúmeros outros. Eu sou um pesquisador dessa área, eu faço especialização em neurociência pela Unifesp e eu vou trazer para você aqui o que há de mais moderno para você que realmente quer memorizar e começar a aproveitar melhor o conteúdo que você estuda. E antes de te explicar como funciona o modelo de revisão 3D, eu preciso te falar da importância da revisão. Eu sei que talvez você já deva ter ouvido muitas vezes falar sobre isso, tem que revisar, mas talvez você não entenda o porquê definitivamente você precisa fazer isso. E o primeiro conceito que eu quero dizer é que fazer revisão não é fácil. Naturalmente a gente quer fugir disso, eu lembro, também era assim comigo. A gente gosta muito mais de evoluir do que ficar voltando em conteúdo, né? Parece que você está numa esteira e não sai do lugar. Então eu sei que é difícil, mas eu sei também que tudo que é difícil para o nosso cérebro normalmente é o que talvez seja o necessário, porque o nosso cérebro tendencialmente vai escolher mecanismos mais tranquilos, mais passivos de estudo para que você, para economizar energia. Então esse é um dispositivo. Tem um pesquisador chamado John Dunlop, que é uma das maiores referências sobre aprendizagem. Ele fez um estudo, ele é autor de um livro chamado Metacognição, e ele avaliou os mecanismos de estudos e ele viu que a maioria dos estudantes utilizam mecanismos passivos, né? Tudo que é mais confortável para você. Então, se você tiver que resolver uma questão ou assistir uma videoaula, você vai preferir naturalmente assistir a videoaula. É sempre mais tranquilo, né? O professor está dando uma aula de matemática, você está vendo ele resolver, mas você não está resolvendo, que seria muito mais desafiador. Então, naturalmente, a gente vai pender para esse outro lado. O importante é você entender que você vai ter que conscientemente colocar mais energia no que dá mais resultado, que no caso a revisão realmente dá mais resultado. E por que ela dá resultado? É simples. Nós temos dois tipos de memória. A memória de curta duração, ou memória operacional, memória de trabalho, enfim, tem vários nomes, né, na literatura científica, ou a memória de longo prazo, né, que é a memória que a gente realmente aprende o conteúdo. O que você precisa entender? Durante uma sessão de estudo, você só está utilizando a memória de curto prazo, a memória operacional. Então, durante o dia, quando você está assistindo a sua aula, a sua videoaula, não importa, ou lendo seu PDF, você está utilizando a memória de curto prazo, a memória operacional. Essa memória só vai se transformar, ela tem uma modificação, inclusive de localização dentro do seu cérebro, é como se ela mudasse a localização, o hipocampo faz essa transferência para o neocórtex. O que acontece? Durante a transposição acontece durante o sono. Então, quando você vai dormir, mais precisamente no sono REM ou REM, durante aquele sono mais profundo, essa informação é passada para a memória de longo prazo. Então, se liga, durante a sessão de estudo você não está aprendendo nada, você está entendendo o assunto, decodificando. Esse é o primeiro contato que você vai ter com o conteúdo, mesmo que seja um conteúdo que você estiver revendo, esse conteúdo vai passar por uma seleção para ir para a memória realmente de longo prazo. Outro ponto importante, a memória de curto prazo ela é limitada, já a memória de longo prazo é ilimitada. Então imagine que a sua memória de curto prazo, você vai bater num limite. Às vezes as pessoas perguntam em relação à quantidade de horas de estudo. Se você estiver estudando de uma forma realmente ativa, né, eficiente, vai chegar uma hora que você bate num platô. E me conta aí se você já passou por isso. Parece que, cara, eu não consigo mais estudar. Parece que se eu estudar mais um pouco eu vou esquecer. Realmente, a memória de curto prazo ela é limitada. Ele te dá uma liberação diária de quantidade de memória de curto prazo e depois, à noite, essa memória de curto prazo se transforma, né? Como eu disse, ela passa por esse processo para virar uma memória de longo prazo. Entendido isso, o segundo passo é você entender que para essa informação ser transportada, ela precisa quase que estar mais consolidada. É como se você tivesse dado mais ênfase naquele conteúdo. O nosso cérebro, tudo que foi dado mais ênfase, ou por repetição, ou por qualquer outro modelo, por exemplo, uma questão emocional, ele naturalmente vira uma memória de longo prazo. Então, talvez você saiba, mas tudo que tem um fator emocional muito grande, a gente não se esquece, via de regra. Então, essa é uma característica da memória. Não somos nós que escolhemos o que a gente vai memorizar. Quem dera fosse, né? A gente memoriza a musiquinha lá do TikTok, do meme, e não memoriza o que está estudando. Por quê? Porque não somos nós que temos essa capacidade. Simplesmente o cérebro vai pegar o que ele achar que é mais importante, tiver um aspecto emocional mais relevante para você. E aí, qual que é o lance em relação à revisão? É simples.
simples. A informação, para ela ter um marcador importante para você memorizar, ela tem que ter tido repetição. Esse é, sem dúvida, a maior ferramenta que você pode utilizar no caso de quem estuda para concurso público, por exemplo, para sinalizar para o seu cérebro que aquela informação é relevante. E não é qualquer tipo de revisão, não é em qualquer frequência, e é isso que eu vou te explicar a partir de agora. Duas perguntas principais: como você faz revisão e qual a periodicidade que você deve fazer. Começando então primeiro sobre a periodicidade, com qual frequência eu devo fazer? Talvez você já deva ter ouvido falar de um termo chamado curva do esquecimento. Isso é um termo de um pesquisador alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ficou bem conhecido, e ele falava sobre o fator tempo na memorização. O que é o lance? Naturalmente vai havendo um esquecimento. Se você para de ter conteúdo com o assunto, naturalmente você vai se esquecer. E aí ele criou um padrão de datas com uma frequência específica para você revisar esse conteúdo para não se esquecer. Ocorre que esse estudo é de 1885, tá? Bastante antigo. Claro, o que ele falou tem muita fundamentação e tem lógica, mas a literatura científica evoluiu muito, principalmente nos últimos 20 anos, a questão da neurociência expandiu muito. Então a gente já sabe que aquela periodicidade que ele coloca lá, que ele coloca uma periodicidade de 1, 3, 5, 7, 10, 14, enfim, uma periodicidade muito frequente que você teria que revisar, não é necessária, não é necessário isso para você conseguir aprender o conteúdo. Ela seria interessante, quanto mais repetições, claro, vai fazer mais diferença, mas no dia a dia de quem estuda para concurso isso é impossível, não dá, simplesmente não dá, e eu posso te falar isso porque eu tentei, tá? Na época eu estava estudando sobre isso, eu falei, vou implementar, não dá, não rola. Mas qual que é o lance? O que a gente sabe hoje, com base na evidência científica mais atual, é que realmente nos primeiros dias você tem um esquecimento maior. Nos primeiros dias de estudo você vai ter um esquecimento maior. Então, para driblar isso, eu criei esse mecanismo de revisão 3D que leva isso em consideração. Então, as revisões mais importantes são as revisões mais próximas da sessão de estudo. Então, não é que você vai acabar de estudar e fazer uma revisão, porque aí não valeria como revisão. No meu método, inclusive, de estudo, são 5 etapas, que é prepara, entende, aprende, alterna e fixa. O alterna é a alternância, você precisa ter uma quebra, para não continuar, não estudar e já fazer a revisão. Você precisa intercalar com outra matéria, por exemplo, e depois sim fazer uma revisão. O ideal, e presta atenção nisso, lembra que eu falei que a memorização para o longo prazo acontece durante o sono, é você fazer uma revisão no mesmo dia da sua sessão de estudo. Ou seja, você estudou hoje, você revisa hoje. Quem falava muito sobre isso era o professor Pierluigi Piazzi, né? Finado professor Pierluigi Piazzi, ele ensinava sobre isso, ele falava, matéria dada é matéria estudada hoje. Então, leva isso em consideração. Sempre que você fizer uma sessão de estudo, antes de dormir, no final da noite, vai e faz uma revisão. Daqui a pouco eu vou te explicar como fazer a revisão, mas essa é a primeira revisão que é fundamental. Partindo para a segunda revisão, lembra? Revisão 3D, são 3 revisões apenas. A segunda revisão, como a gente sabe que nas primeiras 48 horas a gente perde até 80% do conteúdo, você vai fazer no dia seguinte. Então, olha que interessante, você estudou hoje, fez uma revisão hoje, no dia seguinte você vai fazer mais uma revisão. Essa revisão é fundamental para você consolidar realmente a aprendizagem, porque você vai ter mais uma noite de sono com esse conteúdo bastante sinalizado para o seu cérebro que é relevante. Então, a segunda revisão no dia seguinte. Então, uma no mesmo dia, uma no dia seguinte. E a última, Matheus, né? Revisão 3D, são 3 dias de revisão. A última revisão você vai intercalar mais ou menos 14 dias depois. Então você fez uma revisão hoje, vai fazer a outra revisão e depois vai fazer uma com mais ou menos 14 dias. Por que mais ou menos 14 dias? O que eu costumava fazer é fazer um simulado mensal. Então eu fazia o simulado e aí na semana seguinte do simulado eu fazia essa revisão e intercalando entre revisão de simulado e revisão. Enfim, não tenta entender isso, pode ficar complexo, mas é bem simples. Deixa 2 domingos por mês dentro do seu mês para fazer essa revisão. Então, tudo que você estudou durante aquelas 2 semanas você vai revisar. Matheus, e depois? Eu não preciso revisar mais? São só essas 3? Sim, são só essas 3, porque depois não há necessidade. Você naturalmente vai evoluir no conteúdo e vai chegar uma hora que você vai voltar, né, nos conteúdos que você começou o seu estudo. Então, lembra disso. Mesmo dia seguinte e pelo menos 2 domingos por mês, deixa só para revisão. E antes de te explicar como revisar, quero lembrar você que você pode se inscrever gratuitamente nesse canal. Clica aqui
no se inscrever. Esse canal aqui vai ser o maior canal sobre o concurso público do Brasil e cada vez eu vou melhorar ainda mais os conteúdos, então pode se inscrever aqui que você vai estar fazendo uma boa escolha. Além disso, se gostou do conteúdo, para não se esquecer, já pode dar o curtir também e deixar um comentário sobre conteúdos que você quer que eu faça vídeos para te ajudar. Falando agora sobre como fazer a revisão. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Por isso que os conceitos são importantes. Naturalmente, você vai escolher um mecanismo mais passivo de fazer revisão. Então, tem muita gente que estuda, faz uma sessão de estudo e depois vai lá e passa os olhos ali, né? Só dá aquela olhada na onde grifou e tal. Essa é uma forma de revisão? Até posso considerar, já é melhor do que quem não faz nada, mas se você fizer uma revisão, que a gente chama de revisão ativa, isso vai potencializar muito a sua capacidade de memorizar o conteúdo, mas é incrível, porque o nosso cérebro ele passa por algumas etapas, e uma das etapas relevantes é você criar um mecanismo de, eles chamam na literatura de evocação, mas é recuperar essa informação, e essa recuperação é que vai criar um canal para que você se lembre dela por mais tempo. Então não é só colocar a informação para dentro, é retirar ela de dentro e colocar para fora, né? Então, um estudo ativo leva em consideração isso, um processamento e uma retirada, uma saída de informação. Como é que você faz isso? Tem alguns mecanismos. Um deles é a chamada recuperação ativa da informação. E é bem simples. Você fez uma sessão de estudo, você pega uma folha de papel em branco e tenta se lembrar do que você aprendeu naquela aula. Então, por exemplo, se você fez uma aula de português, eu sempre dou esse exemplo. Você fez uma aula de português e ele ensinou a questão do uso da crase. Então, os casos que não ocorrem crase. Você vai pegar uma folha e vai escrever. Quais são os casos que não ocorre crase? Então, aí você está ali. Eu lembro que quando é palavra masculina não ocorre, diante de verbo não ocorre crase. Enfim, aí você vai escrevendo todas as situações que você estudou. Mateus, e se eu não lembrar todas? Normalmente a gente não lembra todas, mas você vai ver que você começa a ir recuperando a informação. E aí depois de forçar bastante, de tentar se lembrar, joga para cá, joga para lá, você dá uma olhada no papel, lembrei. Aí você vai lá e acaba de escrever e complementa essa informação. Então isso é estudar ativamente. Isso é uma sessão de recuperação, né, de revisão muito potente, que vai fazer uma diferença brutal para você. Confia em mim, isso é o poder. Você vai se espantar o quanto você vai começar a memorizar quando utilizar essa técnica. Inclusive, essa técnica leva em consideração, por exemplo, a questão de mnemônicos. Talvez você já tenha visto mnemônicos, quando você tem algumas iniciais para você tentar lembrar a palavra, e normalmente a gente lembra, né? Muito mais fácil. Por quê? Porque é um atalho para o seu cérebro. O mnemônico nada mais é do que um atalho para recuperar a informação. Ele facilita você recuperar a informação. Então, o que realmente faz você aprender é ficar recuperando essa informação várias vezes. Outra técnica muito eficaz para quem quer fazer um estudo ativo, claro, é fazer questões. Então, por exemplo, se você estiver estudando matemática, só tem um jeito de estudar matemática, fazendo as questões. Então, quando você for fazer o estudo ativo, né, numa revisão ativa, você refaz as questões. Não precisa refazer todas, refaz aquelas que você marcou como mais relevante ou aquelas que você acha que serão mais importantes, que você tem mais dificuldade. Então, é refazer. Mas isso vale para todas as matérias. Você fazer questões é uma forma, sim, de processar a informação e colocar para fora. Claro, existem técnicas mais aprofundadas para você otimizar isso. Eu ensino no meu curso a técnica da tia Judite, a técnica da tia Jerusa. Inclusive, se você quiser conhecer a minha mentoria avançada para concurseiros, é uma assinatura, a gente tem aula mensalmente, eu vou deixar o link aqui, chama-se Neurocaipirinha. Lá eu trago o que há de mais atual em relação à neurociência e trago mais uns elementos, a neurocaipirinha é essa lógica, né? Eu trago mais alguns ingredientes para ajudar você. Então eu falo sobre como conciliar os estudos, como se manter concentrado durante a sessão de estudo, claro, método de estudo, enfim, você tem todo o universo do concurseiro ali, passo a passo, semanalmente com encontros baseado em evidência científica e é um preço muito acessível. Então te convido a conhecer, o link vai estar aqui fixado na descrição e no primeiro comentário. Mas continuando, uma das coisas que você pode utilizar é justificar a resposta. E por isso que eu gosto tanto de questões com comentário. Questões com comentário é uma poderosa ferramenta para você que estuda. Então deixa uma folha do lado, faz a questão, deixa a folha tampada, tá? Tenta fazer a questão de fato. E justifica a resposta. Depois você volta lá e vê se a sua justificativa bateu, né, com o comentário dessa questão. Isso é muito poderoso. Por quê? Porque não é só fazer a questão, você pode acertar pelos motivos errados. É escrever, justificar. Lembra? Quanto mais esforçado, quanto mais exigir de você, mais esforço, mais você vai memorizar. Bom, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui uma outra aula sobre estudo ativo que eu fiz aqui no YouTube gratuito. Então, se você quiser conhecer, o link vai estar no card aqui para você. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.